Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras a Bom Combate. E hoje, para o nosso novo episódio aí do Caçando Raridades, nós temos aí o nosso amigo Paulo Casseb, um pesquisador na parte de história, que sempre traz alguma novidade para a gente. E é isso aí, quem está chegando agora no nosso canal, Caçando Raridades nasceu dessa conversa com o amigo Paulo Casseb, um aficionado por história do Brasil, militar e da aviação, que sempre trazia aí alguma raridade, alguma curiosidade, e nós resolvemos aí dividir com o nosso público, ok? E vamos falar então com o Casseb hoje para saber qual a raridade que ele trouxe para a gente hoje. Vamos lá. Grande Casseb, muito boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo? Um abraço Tranquilo, a você e a todos os que estão nos vendo. A raridade de hoje todo mundo conhece, não é tão rara, né? O nome, pelo menos. Não é? Muita gente já deve ter ouvido falar na live de hoje. Chama-se Correio Aéreo. Eu sei que o pessoal mais novinho aí, quando você fala em cartas, mandar uma carta, todo mundo olha torto, né? Hoje em dia, o e-mail e o zap, ninguém mais manda uma carta para um parente ou coisa assim. Hoje a correspondência é mais a nível comercial e mesmo assim informatizada. Mas já houve uma época que a coisa era assim, ó, envelope. Envelope dizendo correio aéreo com carimbo. Quem é que vai fazer isso hoje? Ó, mandar envelope de carta? Ninguém vai fazer isso, né? O cara manda um zap logo de cara. A tecnologia mudou tudo, né, Casseb? Pois é. Hoje a gente... Já imaginou, Schwartz, se eu chegasse para você e falasse, olha, eu vou te mandar aí uma informação sobre história da aviação, quando chegar a minha carta, você me avisa, tá? É Não isso tem mesmo. mais. Isso não existe mais, né? Mas foi um dia, até pouco tempo atrás, foi algo imprescindível, porque hoje o nosso correio é muito mais entrega de material do que propriamente de cartas pessoais, não é? Mas a gente não pode esquecer que tudo que temos hoje está embasado naquilo que aconteceu no passado. E a gente vai falar um pouquinho da história, onde vocês podem buscar a história do correio aéreo no Brasil. Porque o Brasil, obviamente, como todos os países, ainda mais com a nossa dimensão continental, acho que você, Schwartz, como militar, sabe muito bem disso, porque você deve ter viajado pelo Brasil inteiro e deve ter notado o tamanho da nossa terra, que 90% dos brasileiros não tem ideia. É isso mesmo. Agora, imagina isso nos anos 20, nos anos 30, você integrar um local desse, ou mesmo com o Brasil, com o resto do mundo, só tinha um jeito. Pela aviação, lógico, no seu contexto. Mas como é que as pessoas se comunicavam? Era carta, era correspondência. Não é? Essa história está muito bem relatada numa obra, nós vamos mostrar depois as imagens, que chama-se A Epopeia do Correio Aéreo. É uma obra de 500 e poucas páginas, ilustradíssima e com um material fantástico de informação. Nomes de pessoa, unidades da Marinha, porque o Correio começou com o Correio Aéreo Naval, depois o Correio Aéreo Militar, que era do Exército, que a Marinha tinha necessidade do chamado Correio Aéreo da Esquadra, né? E, posteriormente, também para outros serviços. Depois veio a integração consolidada mesmo, né, pelo Correio Aéreo Nacional. O primeiro voo do CAN, Correio Aéreo Militar, do Exército. Não existia o CAN com N, Correio Aéreo Nacional. Mas este livro, do autor chamado José Garcia de Souza, hoje pouquíssimo conhecido, mas José Garcia de Souza, nos anos 40, além de ser um amigo de Getúlio Vargas, amigo de pessoas da indústria aeronáutica, do princípio da indústria aeronáutica brasileira,
era um homem conceituado não só no Brasil, esse brasileiro. Era um pesquisador de história da aviação de primeira linha, inclusive com cursos feitos fora do Brasil, em Berlim, nos Estados Unidos. Ele representava no Brasil informativos americanos sobre aviação. Escreveu várias obras no Brasil, dentre elas uma que ficou marcado, que chama-se... Uma delas é a Epopeia do Correio Aéreo, e a outra é A Verdade sobre a História da Aeronáutica, que traz toda a nossa história desde o tempo dos balões. Desde o tempo dos balões. Vejam bem, isso escrito nos anos 40. Tá? O José Garcia de Souza escreveu, dentre tantas obras, a que nós estamos apresentando hoje para vocês, que é A Epopeia do Correio Aéreo. Ela teve 2 edições, uma na época, nos anos 40, e outra posteriormente, já que nós temos a condição aqui de ter em 1986, depois não houve, infelizmente, outra edição. Mas eu garanto a vocês, é uma obra fantástica. Com as imagens que a gente vai ver agora, é um resuminho, muito resumido mesmo, do conteúdo do livro. Bom, para apresentar para vocês, esse é o autor desta obra e de outras, José Garcia de Souza. Um homem de um conhecimento da história da aviação brasileira desde seus primórdios, como poucos nós tivemos nesse país. Ele escreveu, inclusive, sobre a divergência, Santos Dumont, irmãos Wright. Ele tem uma gama de pesquisas aí ainda pouquíssimo conhecidas no Brasil. Mas, vamos ver a capa de uma forma mais bonita aí. Essa é a obra que nós estamos comentando hoje. José Garcia de Souza, A Epopeia do Correio Aéreo. Ainda é, hoje, o norteador para qualquer pesquisador, qualquer historiador, qualquer pessoa que queira conhecer sobre a história do nosso correio aéreo, que vai desde a aviação militar, naval e vindo desembocar no Correio Nacional com a criação da FAB em 41. Quem quiser conhecer essa história com ilustrações diversas, não só das aeronaves usadas, mas pessoas que nós vamos ver aqui, que vocês nunca imaginaram estiverem envolvidas no desenvolvimento do nosso correio aéreo, tudo está nessa obra. Tá? Vamos ver a próxima imagem aí. Para que vocês tenham uma ideia, dentre tantas fotos, essa é uma delas que ele traz. Por exemplo, né, esse avião lá em Itajubá, Minas Gerais, um Curtiss, quando chegava o avião do Correio Aéreo, era uma festa, porque significava que estavam chegando mensagens de parentes, mensagens para lojas. Então, tudo era uma verdadeira festa na cidade. Cidades, obviamente, na época, muito pequenas. Não é? Na próxima foto, tem algo, acho que mais consistente, para que vocês tenham uma ideia. São pessoas do nosso do Correio Aéreo, não é? Que nos seus, vamos chamar de vestimentas típicas, em 1935. Não é? Nós temos aí do Correio Aéreo Naval, são 2 pilotos do Correio Aéreo Naval, e também transportando correspondências. Então, esse material, essa convivência, integração do Brasil, o Brasilzão que nós conhecemos pouco, se ele tem um nome na sua integração, esse nome está lá em caixas bem altas, Correio Aéreo Nacional, a integração do Brasil. Não é? E esses homens, vocês imaginem, que neste livro ele nos traz uma realidade. O que era voar no Correio Aéreo? Não tinha auxílios rádio, não tinha auxílio à navegação aérea. Então, muitas vezes, o voo em caráter noturno
era sempre um voo perigosíssimo. O cara estava de pendurado numa bússola, num altímetro, não é? Quando muito, com o tempo é que foi tendo auxílio rádio, que era limitado, e muitas vezes durante o dia seguindo as linhas férreas para saber onde estava, até porque as estações de linhas férreas tinham o nome gravado da cidade em cima. Então, o cara ia de São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, ele podia seguir uma linha férrea, ele sabia que ia ver lá escrito Taubaté, em cima da estação do trem. Né? Então, ele sabia que ele estava em cima de Taubaté. Então, eram coisas que não tinham a facilidade que hoje se encontra na comunicação. Né? Isso tudo é relatado nesse livro. A falta das condições de apoio, mas mesmo assim eram vencidas essas distâncias. Vamos ver a próxima ilustração. Aí um mapa dos pontos do Correio Aéreo Naval, a chamada linha Tronco Sul, que no começo era como o Correio Aéreo da Esquadra, e depois ampliou-se, né? Em 1939 já se tinha como Correio Aéreo Naval, e posteriormente, na próxima ilustração, nós vamos ter aí um avião, né? Porque usavam-se várias aeronaves, um dos aviões do Correio Aéreo Naval, em operações, né? Que estava fazendo uma de suas missões. Todo esse material fotográfico, que eu estou pondo aqui, que é coisa rápida e pouca, esse e centenas de mais vocês vão achar nesse livro. Vamos lá no próximo. Olha, eu falei de pessoas que nós vamos ver aí. Dentre eles, Lísias Rodrigues. Lísias Rodrigues foi um pioneiro do Correio Aéreo Nacional. Em 1932, despontou na aviação constitucionalista por São Paulo e teve uma carreira dentro da chamada aviação de arco e flecha, aviação mais primitiva, né, ainda dos anos 30, 40, ele teve um papel importante nas linhas do Correio Aéreo Nacional. E tem umas passagens que são contadas nesse livro. Vamos lá, vamos caminhando na história um pouquinho. Bom, aí uma fotografia interessante, que quem vai ver esse livro vai ver essa e outras fotos dessa pessoa. Os paulistas devem conhecê-lo melhor. Não é ninguém menos do que o Faria Lima, que foi prefeito de São Paulo, né? Nos tempos do Correio Aéreo Militar, lá estava o Faria Lima, que depois seguiria a carreira na FAB, e depois seria nosso prefeito aqui em São Paulo, aliás, um bom prefeito, José Vicente Faria Lima, que não podia deixar. Eu vi essa foto aqui no livro, falei, não posso deixar de colocar, porque são personalidades do Correio Aéreo que estão retratadas nesta obra. Que legal, hein, Casseb? Muita curiosidade, né? Pois é, a gente às vezes fala de uma pessoa, Schwert, fala, fulano foi prefeito, fulano e tal. Amigo, esse prefeito, nos anos 60, ele tem um currículo lá atrás de serviço para o Brasil muito grande. Faria Lima foi um deles. Né? E, felizmente, Schwert, citado nesta obra, tem com mais fotos, inclusive, e muito interessante. Vamos lá. Bom, a gente não podia, a obra não poderia deixar de falar no Lavener Vanderlei e no Casimiro Montenegro. Fizeram o primeiro voo do Correio Aéreo Militar, que seria um marco para o Correio Aéreo Nacional posteriormente, né? No memorável voo que nós vamos ver no próxima ilustração com o avião Kurtz, não é? E em junho de 31, Rio-São Paulo. Os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavener Vanderlei, esses ficaram marcados na história definitivamente pelo pioneirismo. Nós consideramos, para efeito de história aeronáutica, o marco inicial do Correio Aéreo no Brasil,
como forma estamentada, já com uma filosofia de integração nacional. A eles nós devemos isso. Mas mais para frente deve ter, acredito que, isso aí, ó, algo interessante. Imagina vocês entrando em algum local e vendo uma propaganda dessa, né? A gente não via a palavra só correio, estava sempre associada a correio aéreo militar. Existia correio por linhas aéreas? Existia, mas elas não tinham o mesmo compromisso de ir para lugares que muitas vezes não tinha lucro em carregar correspondência. Agora, as Forças Armadas, Exército, por exemplo, ou Marinha, no caso do Correio Naval, mas o Correio Militar, ele assumiu esse compromisso. Ele ia para cidades minúsculas. O que importava era integrar o Brasil. E foi o que eles fizeram. Então, aí é interessante, porque aí tem os horários de partida das aeronaves, os locais, né? Partida do Rio, segunda, quarta e sexta, às 12h30, tal. Quer dizer, você tinha horário para entregar a carta para elas pegar esse voo para sair. Né? É um troço. Não é da tua época, né, Schwertz? Com certeza não. Nem da tua, hein, Cassete? Não, não. A minha foi um pouco depois. Lembrando que ainda era Correio Aéreo Militar, né, nessa época aí do Catar, né? Pois é, antes de 41. Né? É o famoso CAM, com M. Né? Interessante a gente ver aí, fechamento da mala aérea. Essas propagandas, minha gente, elas estão editadas neste livro. Essas e outras que vocês vão ver a seguir. Vamos lá. Correio Aéreo Militar, novamente, em 1935, lá em Curitiba. Né? Era sempre um evento. Agora aí, não, foi bom você passar. São alguns cartazes que nós vamos ver no meio aqui, que estão editados nesse livro. Utilize para sua correspondência Correio Aéreo Militar em linha Rio-São Paulo. Né? Era uma propaganda importante. O cara escreveu uma carta e, olha lá, a mala fecha até às 11 horas. Então, o cara tinha que chegar lá antes das 11, entregar a carta dele no posto de correio ou no credenciado que arrematava isso tudo, já levava, né? Para mandar uma carta para o parente dele no Rio de Janeiro. Né? E se a gente levar em conta que hoje você passa um WhatsApp que não tem compromisso de hora, né? Acho que nós temos aí um gap de avanço muito grande. Vamos lá, vamos para a próxima. Mais um pôster da época, aí já depois de 1941, quando surgiu o Correio Aéreo Nacional, em que foram unificadas as armas, Marinha, a Aeronáutica da Marinha e a Aeronáutica Aviação do Exército, formando a Força Aérea Brasileira e, consequentemente, esses esforços se dirigiram para uma única forma de correio aéreo, que passou a se denominar Correio Aéreo Nacional. Vamos lá. Um flagrante aí que o livro traz que é legal, né? Lá em Anápolis. Como era feito? O próprio cara do avião lá, o piloto, é que tinha que se virar, ajudar a reabastecer. Era um troço primitivo. Vocês veem, nem sempre onde descia o avião do correio aéreo, ele tinha estrutura para suportá-lo. Quem tinha que fazer, muitas vezes, era o próprio piloto. Ou quem tivesse com ele, não é? Porque nem sempre ele tinha o apoio de uma base aérea na sua concepção, com toda a estrutura, não é? A não ser nos grandes centros. Vamos lá, mais uma. Outro flagrante. Note que o avião aí é interessante, né? Em 1936. O avião tem um nome, né? Os aviões do Correio Aéreo Correio Militar costumavam ter um nome. Esse aí tinha o nome de Pará. Essa foto aí foi tirada lá em Curitiba também. Interessante que as fotos nesse livro, Schwertz, a maioria delas traz detalhes na legenda como o nome do pessoal.
né? Essa forma de documentar que o Zé Garcia de Souza tomou a precaução de colocar mesmo pessoas que não eram conhecidas historicamente, mas fizeram parte do Correio Aéreo. E nesse livro ele enumera, ele coloca nas legendas das fotos o nome das pessoas. Isso é que é legal. Vamos lá, vamos correr mais um tempo aí. À frente. Mais um cartaz, também neste livro. Esse é o mais famoso, né? A gente vê muitas vezes reproduções dele. Uma arte muito bonita. Linha Rio-São Paulo-Goiás. O interessante é que existia uma linha para isso. Quer dizer, a visão de integração nacional era clara aí. Aquela linha tinha aquela missão. Também o livro tem 520 e poucas páginas, então dá para trazer esse material todo, né? Muito legal. Esse é mais um flagrante que vocês veem aí. No avião é um Beechcraft. É interessante aí, já é Força Aérea Brasileira, portanto, o Correio Aéreo Nacional. E os oficiais ali olhando o mapa da rota que eles deveriam seguir, né? E o oficial que está olhando para cá e devidamente armado, como a gente pode notar, né, com o revólver na cintura, ele está usando um bibico que é pouco conhecido na FAB historicamente, é o bibico de couro. O bibico era de couro, né? Era só para oficiais. Ele era marrom, couro marrom para os oficiais, mas no caso de oficiais superiores era o bibico em couro preto. Aí a gente pode ver claramente nessa foto editada pelo Zé Garcia de Souza que ele está com um bibico de couro aí. E, aliás, preparado para qualquer coisa pela arma na cintura. Essa é a última foto, né, que eu trouxe para vocês aí do livro, e ela é interessante porque ela traz o ministro da Aeronáutica de então, ministro Salgado Filho, junto com o pessoal, falando, logicamente, tratando das questões Correio Aéreo Nacional, e o interessante é que o avião atrás é um Focke-Wulf, da série fabricada aí no Galeão, sob licença dos alemães, e o ícone, né, Salgado Filho, que foi aquele que deu as condições para a existência da FAB, administrando muito bem isso, do Correio Aéreo Nacional e também a coordenação sobre a aviação civil dentro do contexto de integração dentro da aviação civil do Brasil com o resto de outros países. Então, a importância do ministro Salgado Filho, infelizmente, ainda não foi colocada ao povo brasileiro, eu digo ensinado. Nós, pesquisadores, sabemos, mas, infelizmente, não é ensinado isso na escola. E o nosso primeiro ministro da Aeronáutica teve sobre os ombros uma responsabilidade muito grande, que ele foi o primeiro ministro da Aeronáutica num Brasil que estava às portas, não acabava, estava às portas de entrar numa guerra mundial. Então, minha gente, esse livro, A Epopeia do Correio Aéreo, para aqueles que quiserem, ele é de 1986, mas vocês vão encontrá-lo. E não é um livro caro. Eu sempre dou a dica da Estante Virtual, o site da Estante Virtual, né, para encontrá-lo. Mas tem uma outra dica que aqui na live do Ao Bom Combate, com a devida autorização do comandante Schwertz, né, tem mais uma série aí de ilustrações, e eu vou dizer por quê. Bom, Cassio, primeiro agradecer que esse livro é fantástico, né? Epopeia do Correio Aéreo, porque ele não só relata figuras históricas, a vida de figuras históricas importantíssimas, né, para a Força Aérea, para o país, para a integração, foram heróis que realmente integraram o país, né, Cassio? Isso é muito legal. E eu aproveito para parabenizar a nossa querida Força Aérea, que completou semana passada aí 81 anos de vida, né?
20 de janeiro de 1941 foi a criação do Ministério da Aeronáutica, aí o Casseb citou tão bem o ministro Salgado Filho, e é muito legal, e a gente e o canal trabalha isso, realmente resgatar figuras históricas que foram e ainda são tão importantes para a integração do país, viu, Casseb? Te agradeço muito por esse relato, por essa raridade aí. Mas não para por aí, né, Casseb? Nós temos mais coisa hoje, né? Pois é, né? O Bom Combate vamos dizer, ele está com o comando aí do Schwertz, a gente consegue algumas coisas aqui e ali que vão ajudar aos que gostam da história da aviação. Existem duas publicações, Schwertz, você conhece, obviamente. Uma é esta aqui, ela é do INCAER, é o Correio Aeronacional, né? Chama-se A Saga do Correio Aeronacional. É fina, lógico, a gente chama isso de opúsculo, né? Esta publicação, que é muito interessante, ela tem muito bem ilustrada, tal, né? Inclusive com as aeronaves do CAN. Ela conta a história. E nós temos também uma outra coisa que é interessante. Lá pelos anos 70 e alguma coisa, não existia ainda o SECOM-SAER, Serviço de Comunicação Social da Aeronáutica, né? O Centro de Comunicação Social, não existia. Ainda era o CEREPA, era o Centro de Relações Públicas da Aeronáutica. Né? Então, velhos tempos do CEREPA. Velhos tempos do CEREPA. Né? Quer dizer, é o embrião do nosso SECOM-SAER, que depois foi desenvolvendo e hoje está fazendo um trabalho magnífico. Né? E naquela época, com todas as dificuldades, em todas as formas, eles publicaram esta obra, Correio Aéreo Nacional. Aliás, uma foto de capa felicíssima. Aqui nós temos o Kurz Fleideglin, que foi o avião que fez o primeiro voo do Correio Aéreo, e do outro lado aqui, uma foto muito feliz, aparece o Hércules, C-130 da FAB. É uma revista muito bacana, é uma revista que tem... duas aeronaves que são clássicos do CAN, né? São ícones, né? É uma revista publicada pelo então CEREPA, né? Mas ela tem uma coisa que nós vamos mostrar agora para vocês em algumas ilustrações, né? Se o Schwertz pudesse passar, ó, aí a capa dele, que eu mostrei para vocês agora, tá? Dessa revista. Nas próximas fotos, nós vamos ver aí, ela traz, primeiro, ela cita a parte da história do brigadeiro Eduardo Gomes, que também foi, vamos dizer, figura de primeira grandeza para o Correio Aéreo, dentre outras atribuições e coisas boas que ele fez para a FAB e o Brasil como consequência. Nessa revista existe a citação deste verdadeiro líder que o Brasil teve. Líder na FAB e líder político. Tá? Vamos dar um valor a um homem que não se dá. No Brasil, era para ser ensinada a história de vida de Eduardo Gomes nas escolas, que não é. É uma referência de liderança, né? E uma liderança democrática numa época tão difícil, né, Casseb? Pois é, ele participou de revoluções, ele foi um homem de ideias, né? Era outra realidade histórica, sim. Eu vou tomar a liberdade de dizer uma coisa aqui, Schwartz, veio agora aqui na cabeça. Quando ele morreu, a televisão passou lá, porque ele morreu, aquele monte de políticos indo em velório, não sei o quê, não sei o quê. Eu me lembro que meu pai estava na sala, meu pai chegou e falou: sabe por que esses políticos estão chorando a morte dele? Eu falei: por quê? Porque eles sabem que perderam uma referência. Entende? Que coisa, né? Entende? Quando meu pai falou isso, caiu a ficha.
né? Isso aí, quando o Eduardo Gomes morreu. Ele era uma referência histórica, era uma referência para a Força Aérea e era uma referência política para o Brasil. Né? Foi uma grande perda. Tá? Eu abri esse parênteses porque eu acho que poderíamos falar isso agora. Né? Claro, obrigado, Casseb. Mas vamos continuar rapidinho, só para a gente dizer para o pessoal o que tem. Né? Vamos lá. Passando o Eduardo Gomes, é citado o primeiro voo do CAN, não poderia deixar de ser assim, com bastante detalhes, ele cita na revista. Né? O próximo, os aviões em fotos boas, fotos grandes na revista aparecem, como o Vácuo CSO, que foi um dos esteios do CAN no começo. Né? A próxima foto deve trazer uma outra aeronave. Aí são algumas fotos só que eu estou colocando dessa revista. Hein? O outro Vácuo, outra aeronave também importante para o Correio Aéreo Militar, na época. Aqui um parênteses histórico. Estes aviões, os Eletrinhas, que eram chamados da Lockheed, que vieram para o Brasil, para efeito de Correio Aéreo Nacional e Correio Aéreo Militar e Correio Aéreo Nacional, foram os primeiros aviões dotados de sistema rádio para navegação dentro da estrutura, até porque eram aviões metálicos. Então, foi um marco muito importante para o Correio a vinda dessas aeronaves, esses bimotores. E a foto mostrada nessa revista é muito feliz. Vamos lá. Mapas, tem alguns mapas com as linhas do CAN. Isso é importante para quem quer estudar isso. Ele traz as cidades. Não é só esse mapa, existem outros mapas de outras linhas, de outras rotas. Tá? Na próxima foto agora aí, o avião Beech, o Beech Mono, também documentado lá, dentre as várias aeronaves que estão documentadas lá. Tá? Não podia deixar de ser o C-47. Isso é clássico do CAN, né, Casseb? É clássico, né, Schwertz? Ele integrou o Brasil não só no correio aéreo, mas levando e trazendo quantidades de medicamentos, pessoal, médicos, infraestrutura para tudo que é lugar. Né? Foi um verdadeiro, a gente brinca, né, um termo que se usa pé de boi, ou seja, descia em muitos locais que a condição era precária, tinha uma capacidade de carga dentro do seu tipo de aeronave muito boa, né? Tinha um dotado de sistema de navegação por rádio, então foi um instrumento importante do Correio Aéreo, e ele está documentado aqui em mais de uma foto, ele é documentado. E a última contracapa nos traz aí o famoso Catalina. E uma frase interessante que retrata o Catalina, né? Que é ontem, antes de ontem, muito antes de ontem, quando a estrada de terra era ainda inconcebível, eu já pousava nas estradas de água, levando civilização, apoio, assistência, 3 pontinhos, ou seja, uma lista imensa do que essa aeronave suportou. Bom, então, olha lá, vamos lá. Esta publicação e a outra que eu mostrei para vocês, as duas, a do Incaer e essa da FAB, que esta é uma publicação histórica dos anos 70, tá? Vocês vão ter por disponibilidade, né? Vai estar disponível para vocês. E o Schwertz pode explicar melhor como isso pode ser feito. Mas acho que a missão hoje era essa. O comandante deu essa missão, missão não se discute, se cumpre. Né? Muito legal. Como sempre, o Paulo Casseb, muito generoso. Nós falamos ali do primeiro livro, né, Epopeia do Correio Aéreo Nacional. Então, conta a história aí desses heróis que integraram o Brasil,
de pessoas que são referências para a gente até hoje, e o nascedouro aí da Força Aérea Brasileira com o CAN, né, Correio Aéreo Nacional, em 1941. A gente já é o momento de fazer uma homenagem aí aos 81 anos de aniversário da Força Aérea Brasileira. Mas, naturalmente, para a gente conseguir adquirir muitas vezes esse livro é muito difícil, porque é um livro muito antigo, que não tem mais edições atuais. O nosso querido Paulo Casseb, aí, com muita generosidade, disponibilizou as versões desses livretos que ele mostrou agora na sua versão digital, e estará disponível. Os clubes, os integrantes aí do clube de canais do Ao Bom Combate vão receber por e-mail, e aqueles que se integrarem ao nosso grupo no Telegram, que está passando aqui embaixo, tá, pessoal? Está passando aqui embaixo, ó, o endereço no Telegram, e estará na descrição deste vídeo, tá? Nós vamos, então, fazer o upload, vamos colocar lá esses 2 livretos que também contam a história muito bonita do CAN, né? São documentos aí elaborados pela Aeronáutica, pela Força Aérea Brasileira. Então, para quem tiver a curiosidade, também baixar, seguir e verificar a história do CAN. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, daí tem que comprar o livro, né, a Epopeia do Correio Aéreo, que é a indicação dessa semana, né, Casseb? Casseb, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua gentileza, pelo seu trabalho. E nesse Caçando Raridades a gente sempre tem informação muito interessante. Te agradeço mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço por poder divulgar a nossa história, né, nossa querida Força Aérea Brasileira. E só posso dizer uma coisa: até o próximo encontro. Muito legal, meu amigo. Muito legal, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre missão muito bem cumprida. E eu encerro, então, por hoje o nosso Caçando Realidades. Nós nos encontramos no próximo episódio. Aí vou ver o que o amigo Casseb traz para a gente. Tá ok, pessoal? Casseb, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Lembrando que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado, Casseb. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.